Porque lembrem, gráficos são coisas muito importantes que vocês vão ver ao longo da vida toda de vocês, não apenas em física e não apenas em matemática, tá? Então, vocês têm que saber pegar um gráfico, analisar ele, interpretar, e também tem que saber fazer um gráfico, né? Porque ao longo da vida de vocês, provavelmente vocês vão ter que também fazer vários gráficos, né? E aí, estou falando da vida mesmo, não estou falando só da escola. Então, de novo, vamos colocar aqui isso, x em metros, t em segundos. Então, eu vou dizer o seguinte, tem uma partícula, tá? Então, uma partícula que vai ser, vou representar uma partícula vermelha, digamos assim. Então, a gente tem uma partícula vermelha. Eu vou dizer o seguinte, que ela está em repouso de t igual a zero até t igual a 3 segundos, tá? E aí eu vou dizer que essa partícula entra num movimento retilíneo uniforme, porque, bom, lembrem, até agora foi a única coisa que a gente estudou, então todo movimento que a gente considera, por enquanto, é retilíneo e uniforme. E ela está em, eu vou botar aqui também, de t igual a zero até t igual a 3 segundos, ela está em x igual a zero metros. Tá? Então, repouso de t igual a zero até t igual a 3 segundos em x igual a zero. A partir de t igual a 3 segundos, ela vai fazer um movimento retilíneo uniforme e ela vai ir para a posição x igual a 10 metros e ela vai chegar nessa posição x igual a 10 em t igual a 6 segundos. Eu vou dizer que ela vai ficar mais, vou dizer que ela vai ficar mais 2 segundos, tá? Então isso aqui é um mais, não é um t, em repouso nessa posição, nessa mesma posição. E aí, por último, ela vai de novo fazer um movimento retilíneo uniforme até x igual a zero, e ela vai chegar nessa posição quando t igual a 15 segundos. E aí, digamos que o nosso objetivo seja transformar essa informação que está aqui escrita em um gráfico. Então, vamos lá, quero que vocês tentem fazer aí enquanto eu faço aqui. Então, primeira coisa, né, o que, que a gente pode tirar dessas informações? Ela já nos deu muitas coisas, tá? Então, a primeira coisa é que eu sei que em t igual a zero, a posição x da partícula é x igual a zero. Então, eu sei que, inicialmente, essa coisa está aqui nesse ponto, né? Que lembrem, esse é o ponto que tem x igual a zero e t igual a zero. Outra coisa que é muito útil quando a gente vai tentar fazer um gráfico é marcar valores de tempo e posição que a gente sabe que a gente vai precisar. Então, vamos olhar o que, que a gente tem aqui, ó. A gente sabe que a gente tem t igual a zero, t igual a 3. Então, eu já vou marcar aqui t igual a 3. Então, digamos que meu t igual a 3, vou marcar um pouquinho mais para cá, seja mais ou menos aqui assim. Então, isso aqui é 3 segundos. T igual a 3 está aqui. O que mais que a gente tem? T igual a 6 segundos. Né? Então, eu tenho que marcar 6 segundos também. Então, vamos lá, vamos marcar 6 segundos, tá por aqui mais ou menos. Então, isso aqui é 6 segundos. Então, eu já tenho essas informações, né? Eu tenho t igual a 3, t igual a 6. Aqui eu tenho uma outra informação. Mais 2 segundos. Mais 2 em relação ao quê? Esse 6. Então, eu vou somar 2, vai dar 8, né? Então, vou marcar o 8 segundos, deve estar mais ou menos por aqui. E depois eu tenho t igual a 15 segundos, né? Então, ó, t igual a 3, t igual a 6, mais 2, 15. Né? Então, o 15 está onde? O 15 deve estar mais ou menos por aqui. Então, eu já marquei algumas posições no tempo que eu sei que eu vou precisar. Eu vou botar aqui umas marcações na vertical
tá? Só para ajudar a gente a desenhar o gráfico depois. Lembrem, não precisa ficar perfeito, né? É só para a gente ter uma ideia de como fazer. Vamos ver quais são as informações de posição. A gente já pegou algumas informações de tempo, vamos ver as informações de posição. Então vamos lá, o que que eu tenho? X igual a zero. Isso está aqui, né? Já está marcado. Aí eu sei que depois vai ter um x igual a 10. Então vamos dizer que x igual a 10 esteja aqui em cima. Tá? Então, por exemplo, aqui seria x igual a 5, aqui x igual a 10. Então essa linha horizontal aqui, tracejada, representa x igual a 10. E depois eu tenho x igual a zero de novo. Então agora a gente pode começar a traçar as linhas, né? Que vai ser a curva que representa o movimento dessa coisa. Tá? Vai ser um gráfico de posição por tempo. Então vamos lá. Quando ela começa aqui, x igual a zero para t igual a zero. Mas aí a informação que está escrita aqui é até 3 segundos, essa coisa está em repouso. Portanto, que linha em vermelho que eu tenho que traçar assim? Aqui eu tenho que traçar uma linha para cima, uma linha na diagonal ou uma linha para o lado? Pergunta para vocês, o que que eu tenho que traçar aqui? De x, de t igual a zero até t igual a 3 segundos. O que que eu tenho que traçar? Para o lado, exatamente, né? Então, o que que significa? Ela está parada em x igual a zero. Então, o x não pode mudar. Mas, ao mesmo tempo, o t está mudando. O t está mudando o quê? De zero até 3. Então, o que que é isso? É isso aqui, né? Uma linha horizontal. Tá? E aí ela chega nesse ponto aqui. Que ponto é esse? É o ponto que tem x igual a zero e t igual a 3, que é exatamente o que a gente queria. Tá? Vamos fazer uma outra coisa agora, de um outro jeito. Aí eu sei que vai ter um movimento retilíneo uniforme, que essa coisa vai chegar em x igual a 10 para t igual a 6. Então, que informação que é isso aqui está me dando? Que eu preciso anotar o ponto x igual a 10, t igual a 6. Que ponto é esse? Bom, vamos marcar ele no gráfico. T igual a 6, está aqui ao longo de toda essa linha, né? Isso aqui significa T igual a 6 segundos sempre, e x igual a 10 metros. Portanto, é a interseção dessas duas linhas. Então, aqui assim. Agora, o que que significa essa partícula que estava aqui em x igual a 0 e t igual a 3, ela simplesmente saiu daqui, saltou para cá, sem passar por mais nenhum outro ponto? Isso não acontece, né? Lembrem, a gente sempre anda. Então, se vocês querem, estão do lado de uma parede da sala de vocês, né, da casa de vocês. Se vocês querem ir para a parede oposta, vocês atravessam a sala toda. Vocês não têm como simplesmente desaparecer de um lado e aparecer no outro, né? Não é assim que acontece. Então, a mesma coisa aqui. Então, a gente tem que representar o movimento todo dessa coisa que saiu daqui e chegou aqui. Como que a gente representa esse movimento? Sempre que for um movimento retilíneo, uniforme, ele vai ser uma reta, tá? Depois a gente vai ver, em outro momento, a gente vai ver por que isso, tá? Mas no caso vai ser uma reta. Então, eu vou tentar desenhar o melhor que eu conseguir aqui, mas saibam que é uma reta, tá? Que vai daqui até lá em cima. Então, uma coisa assim, até que não ficou muito ruim. Agora, o que que eu tenho mais de informação aqui? Esse item aqui da informação me diz, eu fico 2 segundos agora em repouso. Bom, se eu fico em repouso, lembrem que isso significa. Se eu estou em repouso, significa que x permanece constante, não muda, e o t vai variar por mais 2 segundos, né? Então o t vai andar. Agora é mais 2 segundos, né? Então o t era 6, mais 2, t vai ir para 8. Né? E vocês já sabem, repouso significa x constante. X aqui é igual a 10, então ele continua em x igual a 10. Então ele vai ir para esse ponto aqui, né?
Que ponto é esse? É o ponto x igual a 10 e t igual a 8. Como que ele vai para aqui? Ele vai só lateralmente, né? Porque, lembrem, x não pode mudar, só o que está variando é o tempo. E, por último, a última informação que a gente tem é mais um movimento retilíneo uniforme até x igual a zero, e ele chega em x igual a zero quando o tempo é 15 segundos. Bom, qual vai ser no gráfico esse ponto? Então, vamos começar a ordenar. Lembrem, normalmente se marca os pontos num gráfico por um par ordenado, né, do tipo x e t, tá? Ou x e y, dependendo do que vocês estiverem trabalhando, ou t e x, né, porque normalmente se põe a coordenada horizontal antes e a vertical depois, tá? Então, digamos que a gente esteja usando isso aqui, né? Então, essa é a coordenada t e coordenada x. Então, vamos escrever. T é 15 segundos, então esse é 15 e x é igual a zero. Tá? Então, ponto t igual a 15, x igual a zero. Que ponto é esse no gráfico? É esse aqui, né? T igual a 15, x igual a zero. Então, como que essa coisa sai daqui e chega aqui? Com uma linha reta de novo, né? Movimento retilíneo uniforme é uma linha reta. Vou tentar fazer ela bem retinha aqui, ficou mais ou menos reta, mas vocês já devem ter conseguido pegar um pouco mais de como se faz isso. Então vejam que o que a gente fez aqui ao gerar esse gráfico foi traduzir essas informações escritas para uma única informação visual. Tá? E vejam que vocês têm que ser capazes de fazer o contrário também, né? Então, se alguém desse esse gráfico aqui para vocês e perguntasse para vocês, quando o tempo t é igual a 7 segundos, em que posição está a partícula? Então, pergunta para vocês. Em t igual a 7, onde está a partícula? Qual é o x? 10, né? T igual a 7, está aqui entre 6 e 8, não está marcado, mas vocês sabem que está aqui. É só olhar para cima, 10. X igual a 10. E aí, se alguém perguntasse para vocês, quando o tempo é igual a 10 segundos? Mais ou menos, porque não está marcado aqui, mas mais ou menos, qual é a posição x da partícula? T igual a 10, ele não está marcado, mas vocês sabem, deve estar mais ou menos por aqui assim, né? Então a gente pode olhar, vamos ver onde é que está. Aqui, então, na verdade, um pouco mais que 5, né? Dá um x, então vou até fazer a marcação aqui, vou botar uma outra cor, tá? Então t igual a 10 está mais ou menos por aqui, então isso aqui é o 10. Então, vamos lá, que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a curva em vermelho, né? Então, vamos olhar para cima, curva em vermelho está aqui. Isso aqui é um ponto que tem t igual a 10. Então, para descobrir o x, o que a gente faz? A gente olha para o lado, tá? Então, a gente sabe que é mais ou menos 7, talvez. Tá? Então, vejam, não é exato isso aqui, né? Porque, de novo, nosso objetivo aqui não é ter uma marcação exata, é que vocês consigam entender como fazer as coisas. Tá? Então, para t igual a 10, a gente pode ver que a posição era mais ou menos 7 metros. Por aí. E dá para fazer a pergunta oposta também, né? Então, se eu perguntar para vocês, quando a posição é igual a 5 metros, qual é o tempo? Vou botar aqui, ó, quando x é igual a 5 metros, qual é o valor de t? Pergunta, é quando x é igual a 5, qual é o valor de t? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar x agora. Então, x5 tá aqui, não é? Então, eu tenho que, para descobrir o tempo, lembrem, eu sempre tenho que pegar a curva em vermelho, porque a curva em vermelho é a que me interessa. Então, vou marcar aqui, x igual a 5, é isso, isso, isso e isso. Então, onde é essa linha verde, que eu botei aqui pontilhada, e a curva em vermelho se encontram? Elas se encontram, na verdade, não apenas em um, mas em dois pontos. Então, se encontram aqui e se encontram
Aqui também. E que pontos são esses? Vamos olhar. Primeiro, esse daqui. Então, vamos levar esse daqui para cá. Esse é o ponto x igual a 5. A gente já sabe, porque foi a pergunta que eu fiz, né? Quando x é igual a 5. Agora, qual é o valor de t? Bom, a gente tem que olhar agora para baixo aqui no gráfico. Que valor de t é esse? Mais ou menos 4, 5 segundos. Vamos dizer que seja 5 segundos só para facilitar, tá? Então, t igual a 5 segundos, mais ou menos. Vou botar aqui. Agora, não é o único ponto, né? Tem mais um ponto. Que ponto? Esse aqui, né? Esse é o ponto com x igual a 5 metros, né? Lembrei, sempre metros a posição. E qual é o valor de t? Bom, a gente tem que olhar para baixo agora, interceptar o eixo horizontal. Vamos dizer que isso aqui seja t igual a 12 segundos, mais ou menos. Tá? Lembrem, nosso objetivo aqui não é encontrar nenhum valor exato, né? Só que vocês consigam entender isso, tá? Então, vocês vão ter que trabalhar mais com gráficos, né, para conseguir entender melhor essa coisa. Lembrem, é a representação de informação, né? Então, quando eu escrevo essas coisas todas aqui para vocês, eu estou dando informação para vocês, eu estou dizendo alguma coisa. E como que vocês conseguem saber o que eu disse? Bom, porque vocês aprenderam a ler, né? Vocês aprenderam a reunir as letras, esses símbolos aqui, e isso significa alguma coisa para vocês. Então, quando a gente escreve alguma coisa, vocês estão pegando símbolos e interpretando eles em coisas que significam alguma coisa na mente de vocês. O gráfico é a mesma coisa, tá? Então, são símbolos, que no caso são desenhos, né? E que tem que significar alguma coisa para vocês.